Oi, tudo bem com você? Hoje eu vou conversar com você sobre algo que está martelando aqui na minha cucaracha, que é o quê? Tem um papo muito sério, muito grande aí dentro da internet, que narcisismo isso, narcisista aquilo, pá, que o narcisista é assim assado, eu sou narcisista, meu pai é narcisista, meu cachorro é narcisista, meu peixe, meu beta é um narcisista. Então tá todo mundo se rotulando ou rotulando alguém como narcisista. Uma das coisas que eu quero deixar muito claro aqui para você no meu canal é que você tenha consciência de que diagnóstico, de psicodiagnóstico sobre personalidade, transtornos de personalidade, na verdade, e sobre transtornos emocionais e mentais, tem que ser um psicólogo muito treinado, leva tempo, não dá para fazer com meia dúzia de palavras ou assistindo um vídeo de 5 minutos, tá, gente? Isso aí, cuidado para que você... Psicodiagnóstico é um troço muito complexo, às vezes você leva 6 meses para fazer uma composição básica de um diagnóstico de um transtorno de personalidade, às vezes de transtorno mental, como a esquizofrenia ou as oligofrenias em geral, enfim. Então, muito cuidado com esse autodiagnóstico, essa imputação de diagnóstico nos outros, porque nem sempre é isso. Eu observo na sociedade que nós temos um ego frágil, um ego muito frágil, a ponto de termos muita dificuldade de aceitar críticas e também uma outra questão, nós demandamos muito afeto e muito cuidado, a gente às vezes muitas precisa ser notado, ser querido, ser o tempo inteiro aquela coisa de tem que ser, né? O que muitas vezes também dificulta a empatia, você se colocar no lugar do outro, e a gente acaba confundindo esse ego muito fragilizado, infantilizado, com uma pessoa narcísica. Mas o narcisista, ele é muito mais potente, muito mais na estrutura, né? Muito mais pesado do que isso. Né? O narcisista, ele naturalmente ele vive somente para si próprio. Ele, claro, não tem empatia nenhuma, inclusive a gente pode chamar o narcisista como tendo um traço de psicopatia, né? de coisa antissocial, né? Parece que quando eu estudo aqui assim, eu sempre olho isso e parece que uma coisa está muito encaixada dentro da outra. Então o narcísico, ele precisa ser o centro das atenções sempre. Uma pessoa de ego fragilizada, ela vai oscilar nisso. Então, para você fazer uma composição diagnóstica, a gente tem que ter um critério. Então, provavelmente, você está lidando, que é o que eu estou dizendo de ego frágil, sou eu, Zanara, que está falando, né? Essa pessoa fragilizada, egoicamente falando, é que ela vai para uma vitimizaçãozinha, ela vai para uma coisa de achar que o mundo está... Ela vai ao mesmo tempo, ela é legal com as pessoas, ela gira, ela tem uns afetos, né? Ela é mais imatura do que tudo. Aí às vezes a gente acha que essa pessoa ela é narcísica. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande para não confundir isso e não gerar os rótulos. Porque olha só, eu até abri aqui para a gente poder conversar sobre isso, porque eu acho muito importante, eu estou aqui olhando aqui na minha tela da minha máquina aqui do lado, ó, vamos lá. Ter uma sensação grandiosa da própria importância, isso é um sintoma muito importante você pensar. Porque ela exagera as conquistas, não, porque eu sou o máximo, uau, gente, eu consegui passar numa prova de concurso, eu sou a pessoa mais inteligente do planeta. Isso é bem narcísico, né? Também supervaloriza os talentos, espera sempre ser reconhecido como pessoa superior às outras, tá? Então isso é muito importante, são pessoas que têm uma característica que gostam de humilhar os outros que elas julgam que são inferiores. Então, tem que tomar muito, são pessoas difíceis de você conviver mesmo. São pessoas que são muito preocupadas com a fantasia de sucesso ilimitado. Para elas, elas têm a coisa do brilho, do poder, do sucesso, bem aquela coisa assim, glamurosa. Isso é bem narcísico, tá? Acreditar ser uma pessoa muito especial, é o único que pode ser amado, né, ou associado, sabe? Eles gostam de ser associados com pessoas especiais e associados a instituições especiais, como se fossem seres humanos diferenciados, essa é a verdade. São pessoas que demandam muita
muita admiração excessiva, né? Elas precisam de ter essa admiração. Elas se acham perfeitas, elas se acham sempre donas da verdade também. E tem sempre aquela sensação de possuir direitos, muito mais direitos do que deveres. Frequentemente são invejosos em relação às outras pessoas e acreditam que são invejados. A pessoa pode ter nada, pode morar no cafofo do não sei quem, mas não tem nada. Fulano me inveja. Fulano me inveja porque, não sei, o brilho do olho... porque o narcísico ele tem esse comportamento, né, de achar que ele é altamente invejado, né? São pessoas que têm um comportamento de arrogância, são insolentes, não têm empatia nenhuma, exploram as relações interpessoais, né? Ou seja, tira vantagem dos outros. Então a gente tem que ter muito cuidado do narcísico está sendo colocado. É claro que dentro de um relacionamento narcisista, ele manipula, ele usa a pessoa para ele se sobressair. Então a tendência do narcisista, quando está em relacionamento afetivo, quando ele consegue vínculo, porque tem esse detalhe, porque nem sempre vai conseguir vínculo, porque ninguém nunca vai estar à altura dele, porque ele é lindo, ele é perfeito, ele é o fofonildo, ele é a pessoa mais totosa do universo. Então, a pessoa, coitada, a pessoa que se quiser que se molde a ele, ela não pode ser uma pessoa que tenha nenhum tipo de competição, ou seja, que seja boa em alguma coisa, que seja muito bonita. Na verdade, se for muito bonita, porque isso também atrai, porque isso dá um status pro narcisista, né, a pessoa muito bonita, porque ele fala, ai que linda a sua esposa, ai que lindo o seu marido, dá um status, mega power para ele, ele vai de vez em quando dar diminuída nessa pessoa, né? Mas é burra, mas é panguada, esquecida, não é tão boa profissional assim, não faz a comida que preste. Então o narcisista também vai ter esses comportamentos, porque ele tem que ser o centro, ele tem que ser especial, o outro não pode ter esse lugar na relação, né? Então por isso que as pessoas começam a rotular muitos, porque às vezes você tem uma pessoa de ego fragilizado, que é uma pessoa que não consegue ouvir críticas, que demanda muita atenção, que tem dificuldade de ter empatia, se colocar no lugar dos outros, não sabe, se fragiliza perante a vida, porque dá uma sensaçãozinha de uma pessoa narcisista que quer que o mundo gire ao redor dela, porque o narcisista também é assim. Ele quer exatamente que o mundo gire ao redor dele, ele quer controlar tudo e ser... Mas não necessariamente uma pessoa de ego fragilizado, ela se sente superior aos outros. Ela se sente como direitos, muitas vezes, maiores do que os outros. Ela não pensa que ela é responsável pela própria vida. E isso também está muito similar na estrutura narcísica. Então, por isso que... Já reparou? Só nesse bate-papo aqui, como que são elementos assim que a gente tem que ter cautela para rotular alguém que é narcisista ou não? Então, atenha-se aos sinais, e porque na verdade a pessoa com ego frágil, uma pessoa vitimizada, uma pessoa, enfim, também não é legal conviver, então cai fora do mesmo jeito, não precisa dar um rótulo, toma narcisista, né? Porque pode até ser, mas a gente tem que ter um cuidado na hora de estar criando esse diagnóstico, tanto para si próprio quanto para os outros, porque isso gera rótulo. Rótulo vai gerar em você uma dinâmica de comportamento que pode ser inconsciente, e você ainda criar situações para a sua vida que você nem imagina, porque a partir do momento que você dá um rótulo para alguém que é narcisista, você se comporta com ele como se ele sim fosse. E aí você começa, e mesmo que a pessoa não seja. Então por isso que é importante ficar atento a essas informações, para ter cuidado nisso. Então o que é? A pessoa não me faz bem, cai fora, não precisa ficar rotulando demais. Sai, não fica, fulano é isso, aquilo, deixa que psicodiagnóstico é um troço difícil pra caramba, você leva anos para conseguir fazer um psicodiagnóstico bacana, né, às vezes determinadas patologias, por exemplo, leva borderline, então é complexo pra caramba, transtorno de personalidade borderline, e que às vezes que a gente que estuda isso há 20 anos tem umas arranhadas, né, imagina aí o senso comum. Então fica ligado nisso, tá? Porque eu não sei se todo mundo é narcisista não, ok? Um grande abraço, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Vai lá, acessa aí, se inscreve no meu canal, fica ligadinho, dá dica aqui, fala o que você quer ouvir também aqui por aqui. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Curte, compartilha. Tchau.